Qual foi a maior prova de fidelidade que o irmão, que a irmã já deu ao Senhor? A maior prova de fidelidade. Qual foi o momento mais difícil para ficar firme e fiel ao Senhor? Eu conheço muita gente que teve que suportar troça, riso, gozação. Vocês creem nestas coisas. Uns fanáticos que dão o vosso dinheiro lá na igreja. Coisas do género. Eu conheço gente que sofreu mais, perdeu regalias, perdeu posições, perdeu oportunidades de talvez crescer no seu trabalho ou talvez ter alguma promoção para ficar fiel ao Senhor, porque não quis baixar o seu nível em termos de vida cristã. Eu conheço gente que perdeu o seu emprego por ser de Jesus. Alguns, quando descobriram que estas pessoas eram salvos, eram crentes em Cristo, perderam os seus empregos. Outros perderam porque para ficarem naquele emprego tinham que mudar alguma coisa e ficaram fiéis e por isso perderam os seus empregos. Eu conheço gente que teve que sair de casa por causa da sua fé. Foram expulsos de casa. Se você quer seguir agora a Jesus, então não é mais filho meu, não é filha minha, rua. Conheço gente que foi expulsa de casa por crer no Senhor Jesus. Eu conheço gente que foi torturada pela sua fé. No nosso ministério entre muçulmanos, muitos foram aqueles que, ao serem salvos, ao tomarem uma decisão pelo Senhor Jesus, sofreram de forma muito dura. Eu conheço gente que ficou sem comer durante dias, amarrado, e traziam-lhe comida todos os dias e mostravam e dizia: quero comer, quero, então renuncia a Jesus e nós damos-te a comida. Não posso fazer isto. Eu conheço, não ouvi falar, eu vi. Estive junto com esta pessoa, ministrei a esta pessoa, ajudei esta pessoa a vencer na sua fé. Qual foi a sua maior prova de fidelidade ao Senhor? Eu não sabia que as estatísticas nos dizem que nós estamos vivendo o momento de maior perseguição da Igreja na história, em termos numéricos. Nós lembramos muito do primeiro século, da perseguição dos romanos, mas o número de cristãos que morreu naquela altura, comparado com agora, é bastante menor. A estatística nos diz que hoje cerca de 400 pessoas morrem pela sua fé diariamente. Já pensou nisso? Hoje, durante este domingo, em que nós com facilidade viemos à igreja, reclamando imenso do calor, porque estava muito quente para estar aqui dentro, fechados. Pelo menos 400 irmãos nossos na fé perderam as suas vidas para continuarem sendo fiéis ao Senhor Jesus. Porque há uma grande parte do nosso mundo onde não há liberdade para ser cristão. Qual foi a sua maior prova de fidelidade? O que é que experimentou nessa ocasião? Como é que conseguiu vencer esta luta? Como é que ultrapassou esta dificuldade? A carta que nós vamos ver hoje foi escrita pelo Senhor Jesus a uma igreja que sabia o que era sofrer pela sua fé. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e é a segunda carta que Jesus escreveu. Nós temos 7 cartas, estamos estudando, estamos lendo e aprendendo com elas. Já vimos a primeira, que é a carta à igreja de Éfeso. Hoje queremos pensar um bocadinho na outra cidade, a cidade de Esmirna. E a carta de Esmirna, que está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. E nós lemos assim o que o Senhor Jesus mandou dizer à igreja que estava em Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É uma carta pequenina, mas com tanto significado, irmãos.
A igreja de Esmirna era uma igreja vencedora. Provavelmente esta cidade era a mais bonita desta região citada, de todas estas 7 cidades que foram mencionadas. Vamos só dar uma olhadinha para os irmãos poderem ter uma ideia de que é que estamos a falar. No mapa é fácil identificar a igreja de Esmirna, estava um bocadinho ao norte de Éfeso, que foi a primeira que nós vimos. É também uma cidade portuária, uma cidade que ficava junto ao mar e, portanto, tinha um porto bastante importante. Era conhecida como a pérola ou a coroa da Ásia. E o povo, a população de Esmirna, tinha um grande orgulho, chamava-se Esmirna a primeira cidade da Ásia. Não por ser a capital, já vimos que a capital era Pérgamo, não por ser a maior era Éfeso, mas era a cidade mais bonita, mais bem localizada. Ela tinha um porto excelente, era talvez o melhor porto da Ásia, apesar de não ser o mais frequentado, e ficava no fim das estradas que ligavam duas regiões, a Frígia e a Lídia no norte e no extremo leste, ficava no fim de um vale muito proveitoso e era natural que se tornasse uma cidade de comércio e de grande sucesso. Na imagem seguinte, os irmãos podem ter uma ideia, aqui estão a ver o mar e depois a cidade de Esmirna, e ela nascia naturalmente no porto e ia subindo para uma série de colinas, o que tornava quase que um anfiteatro natural feito pela natureza. A cidade de Esmirna está escavada, grande parte das suas ruas eram cobertas, exatamente no tempo de calor havia sombra em quase toda ela, como os irmãos podem ver aqui. Esta é uma rua pública, não é? Ruas públicas com arcos a proteger do sol, porque era uma região quente, estamos a falar da Turquia, que tem também um verão muito quente. A outra avenida principal tinha grandes colunas e esta era a rua que saía do porto de Esmirna. Então, ao chegar a Esmirna, saindo do porto, havia uma grande avenida com estas colunas dos dois lados. Os irmãos estão a imaginar, coisa bonita, não era? A pessoa já sentia-se bem quando chegava a Esmirna, via esta avenida cheia de colunas até chegar à parte central da cidade. As imagens que nós temos, esta, por exemplo, é parte daquilo que seria uma das principais praças ou ágoras da cidade de Esmirna. Ainda ficou tudo isto de pé, para nós termos uma ideia da grandiosidade e da beleza que aquela cidade tinha. Nas imagens seguintes, os irmãos podem ter uma ideia que logo a seguir à cidade, no fim, digamos, da parte inicial, depois então tinha a subida para as colinas, onde havia muitas edificações e que tornavam a cidade de Esmirna uma cidade muito agradável para se morar. Na imagem seguinte, isto ainda se vê melhor, os irmãos estão vendo a cidade está ocupada para cima. Próxima. Esta é a cidade de Esmirna atual, moderna. E eu só coloquei esta imagem pelo seguinte, irmãos. A cidade de Éfeso, que era a maior metrópole da Ásia daquele tempo, desapareceu. Mostrei aos irmãos aqui, só há vestígios arqueológicos de Éfeso. Mas Esmirna, aí está. Continua uma cidade grande. Se o irmão quiser ir à Turquia, Esmirna lá está à sua espera. É uma grande cidade, onde antigamente estava esta igreja a quem Jesus escreveu. A cidade era uma cidade famosa entre os romanos, porque era uma cidade que, tendo sido estabelecida pelos gregos mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ela tinha sido construída por um dos grandes nomes da Grécia Antiga, Lisímaco. Ela tinha estas avenidas largas que iam até ao centro da cidade. E é curioso, irmãos, porque a mais famosa destas ruas, aquela que tinha aquelas colunas que os irmãos viam, chamava-se Rua do Ouro. E eu achei isso interessante, porque nós também temos cá em Lisboa a nossa Rua do Ouro. Não achei a Rua Augusta, mas a Rua do Ouro havia em Esmirna, não é? E eles andavam pela Rua do Ouro até chegarem ao centro da cidade. Foi a primeira cidade livre desta região a aceitar Roma como sua senhora. Foi a primeira a se aliar aos romanos e a construir edificações aos seus deuses. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo especificamente para a deusa Roma, e mais tarde foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo ao imperador Tibério. Por isso, esta cidade era tão importante para os romanos e ela tão protegida por eles. Tinha provavelmente a maior colónia judaica da Ásia. Havia um grande número de judeus, já que era uma cidade comercial muito importante. E um dos mais famosos mártires do cristianismo morreu aqui. Foi o seu pastor, o pastor da igreja, de nome Policarpo. Foi morto, foi queimado vivo em Esmirna no dia 23 de fevereiro do ano de 155, morto pela sua fé. Era natural, irmãos, que esta comunidade judaica, que era tão grande, tantos judeus, a certa altura eles doaram 10.000 denários
Seus irmãos têm uma noção, mas os judeus não são muito de dar dinheiro, não é? Eles gostam de ganhar dinheiro. Mas dar não é muito fácil. A comunidade judaica deu 10.000 denários aos governadores da cidade de Esmirna para o embelezamento das suas ruas. Era certamente uma grande colônia judaica e certamente foi também uma das colônias que mais dificuldade trouxe à igreja de Jesus ali. Não sabemos quem fundou a igreja de Esmirna. Sabemos que Éfeso teve o apóstolo Paulo lá. Sabemos que em Éfeso Timóteo e João também estiveram. Mas quem esteve em Esmirna nós não sabemos. Possivelmente seria filha da igreja de Éfeso, como normalmente aconteceria nas outras cidades da Ásia. Mas sabemos que esta igreja seria formada pelas camadas mais pobres da população. O próprio Senhor Jesus faz esta referência a esta igreja. Era uma igreja que seria desconsiderada porque os membros dela seriam provavelmente trabalhadores. Muitos deles seriam escravos, nem sequer liberdade teriam. E é bem improvável que houvesse algum boicote por parte dos judeus, donos de grande parte do comércio, impedindo que estes cristãos nesta cidade tivessem acesso aos bens de consumo. Os irmãos talvez nunca viveram nessas condições, mas eu já vi o que pode acontecer numa cidade quando o comércio se fecha aos cristãos e quando pelo simples fato de ser cristão não se consegue comprar aqui, não se consegue comprar ali nem acolá. As dificuldades tornam-se de fato grandes e esta era uma igreja que vivia em grande dificuldade. O Senhor Jesus se apresenta a esta cidade e é interessante, irmãos, que ele dá duas apresentações. A carta é muito pequenina, mas tem algumas características especiais. Primeiro, Jesus dá duas apresentações a esta igreja, não apenas uma. E depois ele também faz duas promessas, e não apenas uma. Na maioria das cartas, o Senhor se faz uma apresentação e faz uma promessa. Ele aqui faz duas de cada, para valorizar esta pequenina igreja que estava ali em Esmirna. A primeira apresentação ele diz, eu sou o primeiro e o último. O princípio e o fim, o alfa e o ômega. Esta cidade, irmãos, vou recordar, era a cidade que se orgulhava de ser a mais bonita e os habitantes de Esmirna diziam, nós somos os primeiros da Ásia. Aqueles que se orgulhavam de ser os primeiros, Jesus diz, primeiro, realmente primeiro sou eu. Estive lá no princípio. Mas não sou só o primeiro, sou também o último. Eu estou no começo, eu estou no fim. E certamente, irmãos, também está em todo este meio. Ele diz, aquele que foi morto e reviveu. Oh, irmãos, eu acho tão bonito e significativa a maneira como o Senhor escolhe a forma de se apresentar a cada igreja exatamente de acordo com as dificuldades desta igreja. Esta igreja estava a viver numa grande perseguição. Membros desta igreja estavam sendo presos. Membros desta igreja eram torturados. Membros desta igreja eram mortos. E o que é que Jesus diz então a este grupo de crentes que vive sob perseguição? Olhe, eu sou o Senhor, aquele que morreu, mas ressuscitou. O que é que pode haver mais significativo para aqueles que estão vivendo diante do perigo da morte, do que saber que o seu Senhor é aquele que tem poder sobre a morte? Aquele que experimentou a morte, mas ressuscitou. Esta, sem dúvida, era a palavra mais significativa para estes crentes. É tão bonito, irmãos, recordar aqui, porque esta igreja não tem nenhuma palavra negativa por parte de Jesus. Lembram-se de Éfeso? O Senhor elogiou, mas a certa altura parou e disse, mas eu tenho uma coisa contra ti. E não era uma coisa pequenina, era uma coisa grande. Mas em Esmirna não há nada negativo para dizer. O Senhor Jesus diz, eu sei as tuas obras. Eu sei da tua tribulação. Sem condenações. O Senhor tem apenas coisas boas para dizer a esta igreja. Não porque ela fosse perfeita, irmãos, mas porque no meio de toda esta perseguição, o Senhor sabia que esta igreja tinha-se mantido fiel. E Ele não queria acrescentar mais nenhum peso sobre ela, porque era uma igreja que já vivia em momentos de angústia. E Ele diz, eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. É tão interessante, irmãos. Quando lemos as cartas, vai haver uma carta em que o Senhor vai dizer o contrário. Vai dizer a uma igreja, e tu achas que és rica, mas és pobre. E aqui Ele diz, mas tu és pobre, mas és rica. Sabe, irmãos, o Senhor não avalia como nós. E nós estamos cansados de saber isso, mas esquecemos. A riqueza para o Senhor não é aquela que o mundo vê. E a capacidade da igreja servir ao Senhor ou fazer coisas para Deus não está na quantidade de ofertas que entram, nem no dinheiro que a igreja tem no banco, irmãos.
Todas as vezes que o Senhor colocou em nosso coração no ministério, fazer coisas para Ele, eu recordo-me que quando olhávamos para os recursos que havia no ministério, dizíamos, como é que vamos fazer com isto? Não temos dinheiro para fazer isto. Não há condições para fazer isto. Mas o Senhor colocava uma impressão forte no coração e dizia, isto é algo que vocês têm que fazer. Lembro-me da primeira vez, eu era adolescente acompanhando os meus pais, foi a passagem de ano, lá nos Açores, último dia de dezembro de 1979, e a igreja reuniu-se para fazer uma vigília de oração, e o Senhor marcou os corações daquela igreja. Naquela noite nós tomamos a decisão, vamos construir um templo evangélico, um templo ao Senhor. Ia ser o primeiro nas ilhas, tão dominadas pelo catolicismo. Mas pastor, só há um pequeno problema, nós não temos dinheiro, não é? O dinheiro que temos é muito pequenino, como é que nós vamos construir um templo? E não queríamos construir um templinho, uma capelazinha, queríamos construir um templo bonito. No dia seguinte, primeiro dia de janeiro de 1980, houve um terremoto que ultrapassou o grau 7 na escala de Richter. 75% das casas da nossa ilha foram destruídas. E eu lembro-me, irmãos, como adolescente que era, tendo passado por aquela noite de expectativa, tendo visto como Deus tocou o nosso coração e nós dissemos, vamos construir o templo. No outro dia, ver o terremoto e as casas destruídas, onde nós morávamos, a casa da direita e da esquerda caiu. A nossa ficou em pé. E agora? Como é que nós vamos construir no meio desta desgraça toda? Sabe o que aconteceu, irmãos? Por causa do grande terremoto e por causa da destruição tão grande que aconteceu nas ilhas, o custo das construções caiu em pico. Nós recebemos tantos subsídios, tantas facilidades para poder construir, que a igreja pôde construir por 1/3 daquilo que teria custado o templo se não tivesse havido o terremoto. Por favor, irmãos, eu não estou a dizer que Deus fez um terremoto lá para que isto pudesse ser assim, mas estou a dizer que o Senhor tem o mundo nas suas mãos. Tu és pobre, mas eu sei que és rica. Na Guiné, irmãos, quando o Senhor colocou no nosso coração construir, a escola não cabia mais. Deus tinha-nos dado crescimento, usávamos pequenas casas nativas com salinhas apertadas, nós já tínhamos mais de 300 alunos ali acumulados e não cabia. Vamos construir, mas onde é que vamos arranjar dinheiro? Com os recursos locais, aquilo que era possível construir, precisávamos de $30 mil para fazer a construção. E depois de fazer campanha em vários locais no Brasil e falar a respeito das necessidades, nós tínhamos 3 mil. Mas eu não fiquei desanimado não, irmãos. Isso o Senhor é que sabe. Foi o que nós oramos lá na nossa pequenina igreja. Éramos cerca de 20 pessoas. Nós não temos o dinheiro. Se o Senhor quer que a gente faça, Ele tem que dar. Se Ele não der, a gente não tem como fazer. E já estávamos quase no fim do nosso tempo no Brasil, preparados para voltar à Guiné, e fomos a uma igreja. E ali, uma pessoa no fim do culto veio falar comigo e disse, eu gostei do seu projeto, gostava de conversar mais consigo. Estava muito à vontade. Calça jeans, t-shirt, está à vontade. Eu tenho aqui o meu cartão, vá-me visitar amanhã para me falar do seu projeto. Eu disse, eu vou, não é? Ele está pedindo, eu vou, sabe-se lá, não é? Ele está a insistir, e eu no dia seguinte fui muito à vontade, irmãos, e quando cheguei, era um escritório de advogados, era uma empresa de advocacia de primeira qualidade, num andar, no centro do Rio de Janeiro, um luxo por todo o lado, e quando ele veio me atender, estava, não é aquele fato à medida, todo bonito, todo arrumado, e eu disse, se calhar devia ter vindo de fato e não vim tão à vontade. Mas ali, aquele nosso irmão em Cristo, ouviu novamente o projeto, e quando terminou ele perguntou, quanto é que você precisa para construir esta escola? Se eu preciso de $30 mil, e quanto é que você tem? Eu tenho $3 mil, então falta 27 mil, eu disse, falta 27 mil, não, já não falta. Já não falta 27 mil, eu vou-lhe dar os 27 mil. Nós naquele dia eu saí daquele local, foi uma das viagens mais temerosas que eu já fiz na minha vida, no Rio de Janeiro, de táxi com $27 mil na mão. Foi realmente muito angustiante até chegar à sede na missão e entregar ao tesoureiro, toma conta do dinheiro. Mas irmãos, o Senhor providenciou. És pobre, mas eu sei que és rica. O meu Senhor é realmente o dono da prata e do ouro. E é por isso que eu posso ir a Ele apresentando aquilo que eu tenho necessidade. Mas esta igreja era uma igreja que vivia sobre calúnia, a blasfêmia dos que se diziam judeus. Podiam ser muitas, irmãos. Talvez eles estivessem caluniando a igreja, dizendo que eles não eram fiéis a César, e não eram.
eram fiéis a Jesus. Talvez tivesse aqueles membros da igreja não fossem fiéis ao culto do imperador romano, provavelmente não seriam. Ou talvez aquela sinagoga se apresentava como sendo a única verdadeira instituição que adorava ao Deus único, ao Deus verdadeiro, e a igreja de Jesus sabia que ela era verdadeira. Talvez estas calúnias todas juntas fizessem parte da perseguição que esta igreja estava a viver. E o Senhor anuncia, atenção, mais perseguição vai vir. 10 dias. É um tempo curto, mas vai ser uma perseguição intensa. Durante 10 dias, vocês vão ser perseguidos. Alguns de vocês vão ser colocados na prisão. Vocês vão ser tentados, mas fiquem fiéis. Fiquem fiéis. E o Senhor faz a sua primeira promessa. Ele diz, aos que forem fiéis, eu darei a coroa da vida. Na língua grega, existem 2 palavras para coroa. Uma delas poderia ser traduzida na nossa língua por diadema. Era a coroa real, a coroa dos reis. Não é esta a palavra que foi usada aqui neste texto. Porque a coroa real não nos pertence a nós, pertence ao Senhor. Nós não vamos ser coroados reis porque rei há um só, e é o Senhor Jesus. Então a coroa pertence a Ele. Mas há uma outra palavra para designar coroa em grego, é a palavra Stéphanos. E esta palavra designava vários tipos diferentes de coroas que eram usados. Por exemplo, havia a coroa que era dada ao vencedor de uma competição atlética. Os gregos gostavam muito de atletismo, de jogos, e quem vencia ganhava uma coroa. Era uma coroa de vitória para uma competição. Havia a coroa que era dada ao magistrado, quando o magistrado cumpria o seu tempo de serviço de forma fiel e correta, sem ter sido corrupto. Ao fim do seu trabalho, ele recebia uma coroa como recompensa pelo trabalho que tinha sido feito. E havia também a coroa de vitória militar, que normalmente era dada àqueles que tinham tido vitórias especiais. Era uma coroa tão significativa entre os romanos que, a partir daquele momento, em todas as ocasiões públicas, o general vencedor devia usar a sua coroa, para que todas as pessoas se lembrassem, ele venceu. Ele teve uma grande vitória no campo de batalha. Qual delas o Senhor Jesus tinha em mente quando falou sobre uma coroa? Talvez todas elas. Mas vejam, irmãos, o Senhor não somente nos deu a salvação, mas Ele promete dar aos seus filhos fiéis uma coroa que assinala a vitória, que assinala honra pelo serviço feito, que assinala glória pela fidelidade mostrada. Já imaginou a alegria de ser coroado? Já imaginou a alegria de receber a glória do próprio Senhor da eternidade? Simplesmente por termos sido fiéis. Irmãos, a própria morte perde muito do seu peso. E sem dúvida muitos destes mártires foram capazes de enfrentar a morte sorrindo e cantando, ao se lembrarem de que em breve estariam na presença do Senhor e dele receberiam a coroa da vida. Porque esta era a promessa que Jesus fez. Oh, irmãos, estávamos ouvindo os jovens cantando e eles diziam que o Senhor um dia voltará. Que glória será! Porque será de fato glória. E o Senhor Jesus faz ainda uma segunda promessa e diz a esta igreja: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Doutrinariamente, irmãos, a Bíblia nos fala sobre 2 nascimentos, fala sobre 2 ressurreições e fala sobre 2 mortes. Ao nascimento físico, nascemos da mamãe e do papá, não é? Um dia, que está assinalado no nosso cartão, no nosso bilhete de identidade, mas há o nascimento espiritual, do qual Jesus falou a Nicodemos e Nicodemos ficou confuso. É nascer do Espírito, é quando somos salvos pelo Senhor, quando entramos novamente em comunhão com Deus, é o segundo nascimento. Existem 2 ressurreições. A ressurreição dos salvos, que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando a trombeta soar e Ele estiver voltando, os salvos vão ressuscitar primeiro, para estarem com o Senhor. E só mais tarde, depois do reino milenar de Jesus, depois que o Senhor tiver reinado sobre a terra, antes do juízo final, a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, daqueles que não estão salvos. E há 2 mortes. A morte física, que é a separação, não é? Da alma e do corpo. Um dia, quando morremos, o nosso corpo fica aqui, a nossa alma e o nosso espírito volta ao Senhor. E a morte espiritual, que é a separação do homem e de Deus.
O dano da segunda morte, irmãos, acontece quando alguém que está separado espiritualmente de Deus morre fisicamente. Se o seu espírito está longe do Senhor nesta vida, o dia em que este espírito deixa o seu corpo, sofre o dano da segunda morte. Não há segunda alternativa. A oportunidade enquanto estava aqui. E o Senhor prometeu e disse aos membros daquela igreja em Esmirna: aquele que for fiel, aquele que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O dia que deixar este mundo, eventualmente por qualquer razão, vai estar diretamente na presença do Senhor e não corre este risco. Que bênção, irmãos, esta carta do Senhor Jesus para esta querida igreja. Nos chama a atenção para algumas coisas. O Senhor sabe das nossas lutas. Ele sabe. Os irmãos reparam como o Senhor repete isto em cada carta. Eu sei. Eu sei. Se o irmão ou a irmã por vezes é tentado pelo inimigo a achar: eu estou a passar por tudo isto e o Senhor parece que não sabe, não olha, não vê, não percebe, não me acompanha. Ele sabe, irmãos. Ele sabe. A palavra diz: eu sei das nossas lutas, das nossas tribulações. Ele acompanha as nossas dificuldades. Ele sabe aquilo que nós passamos. Ele viveu no meio delas. Quem sofreu mais tribulação do que Jesus? A carta aos Hebreus diz que ele realmente é um sumo sacerdote perfeito porque viveu tudo aquilo que nós vivemos e ele entende. Quando nós falamos a ele sobre as dificuldades que nós passamos, ele sabe todas elas. Não houve nenhuma que nós experimentemos que ele não tenha vivido. E ele garante uma vitória final e um galardão àqueles que forem fiéis. Mas, irmãos, esta carta também nos lembra de orarmos pela igreja perseguida no mundo. Milhões de cristãos, irmãos nossos, na fé, são perseguidos violentamente. Mais de 100 mil por ano. Irmãos, é muita coisa. É muito mais do que o número de evangélicos que há em Portugal. Morrem em vários países do mundo. Toda aquela zona do norte da África, a região muçulmana, do Oriente Médio, passando pela China, pela Índia, pelo Extremo Oriente, na Colômbia e em alguns outros países da América do Sul, em Cuba, a perseguição é muito grande, irmãos. E nós devemos nos lembrar de orar por estes irmãos. Agradecer ao Senhor pela paz e pela liberdade que temos, mas orar por eles. E preparar-nos, irmãos. Preparar-nos. Quanto tempo nós vamos ter esta facilidade de sermos crentes em Portugal? Isto não é alarmismo, irmãos. É apenas ler a história. Eu não sei quanto tempo, mas o dia que nós temos é o de hoje. Amanhã é do Senhor. Basta cada dia o seu mal. Mas oremos pelos nossos irmãos da igreja perseguida e estejamos prontos para poder vencer com o Senhor. Ao que vencer, Ele dá a coroa da vida e liberta do dano da segunda morte. Louvado seja o Senhor. Que a sua palavra possa estar firmada em nossos corações.